Ao iniciar uma intensa batalha contra o chefe final, uma explosão ocorre e o anime recap começa com Setsu se encontrando no mundo real. Enquanto ele divaga, sua amiga de infância, Yui, se aproxima, mas Setsu não quer que rumores se espalhem sobre eles. Yui não se importa e comenta sobre o comprimento do cabelo dele, dizendo que o deixa com uma aparência sombria, e oferece cortar para ele. Setsu agradece e aceita. Setsu se pergunta como as coisas estão no outro mundo, quando de repente o céu escurece e um círculo mágico aparece sob eles. Yui fica chocada, mas Setsu sente uma familiaridade. Uma luz cegante surge e todos os alunos são transportados para outro mundo. Os alunos se perguntam o que está acontecendo, e Setsu percebe que voltou ao outro mundo. Eles ouvem um barulho e cavaleiros demônios se aproximam, mas Setsu sente que estão sendo controlados por uma energia amaldiçoada. Os demônios avançam e os alunos fogem. Eles parecem mirar em Setsu, mas Yui se joga para protegê-lo. O demônio está prestes a atacá-los, mas com um simples movimento, Setsu arremessa longe. Yui fica confusa, mas Setsu começa a guiá-la. Eles veem um exército de soldados que passa correndo e enfrenta os demônios. Os homens lutam com dificuldade, mas um esquadrão de magos lança fogo sobre os demônios, conseguindo derrotar alguns. Enquanto a batalha continua, os alunos observam e Setsu acha estranho, pois a guerra contra os demônios deveria ter terminado. Uma garota chamada Elka chega, avisando que é perigoso e que eles devem buscar segurança. Parece que Setsu a reconhece. Elka é acompanhada pelo cavaleiro real Glein, que ordena aos seus homens que ataquem os demônios. Glein derruba um deles e Elka usa sua magia de gelo para lançar espinhos sobre os demônios. Yui fica impressionada com a força deles e Setsu a leva para um lugar seguro. Os alunos chegam à cidade e encontram o rei, que os chama de heróis. O rei explica que estão sendo invadidos por demônios, semelhante à guerra de 5 anos atrás, e que foram salvos por um herói de outro mundo. E a princesa acha que isso é o destino novamente, trazendo heróis para salvá-los. A princesa pede ajuda a eles, mas os estudantes estão preocupados, pois não sabem lutar. Mas não têm outras opções e concordam em ajudar. A princesa os agradece, e os estudantes vão para seus quartos, mas Setsu promete que manterá Yui segura. No dia seguinte, os estudantes começam seu treinamento com Glein, e Elka lhes ensina como usar magia, o que requer ter uma imagem mental forte da magia que você deseja usar. As garotas praticam, e parece que Yui tem algum talento para isso. Setsu fica impressionado ao ver isso, mas enquanto ele anda por aí, é confrontado por Elka, que acha que ele está relaxando no treinamento. Setsu não se importa com o que ela pensa, mas sua atitude lembra ela do herói de 5 anos atrás, dizendo que ele era egoísta e egocêntrico. Ela o avisa que o mundo é perigoso, dizendo para ele voltar ao treinamento, mas Setsu se recusa, dizendo para ela obrigá-lo. Então ela decide lhe ensinar uma lição. Ela avança contra ele, mas em um instante, Setsu desvia e a acerta mentalmente. Elka fica atordoada. Ela instantaneamente reconhece a técnica dele, reconhecendo-o como herói, chamando de mestre, e fica feliz em vê-lo novamente. Ele se pergunta por quanto tempo ela pretende se curvar, e ela se lembra de que é sua cadeira. Ele acaba se sentando nela, mas a acha estranha, comentando que ela se tornou mais masoquista desde a última vez que se encontraram. Ela se pergunta por que ele parece diferente, mas ele explica que está em um corpo diferente. Glein tropeça neles e se pergunta o que estão fazendo, e Elka explica que Setsu está de volta. Glein fica surpreso, mas olhando para a posição de Elka, sabe que deve ser verdade. Eles rapidamente vão encontrar sua companheira Teia, mas ela já pode dizer que Setsu está de volta, reconhecendo seu poder mágico. Glein se desculpa por ser ruim em sentir magia, e Elka finge que sabia que era ele o tempo todo. Setsu está feliz por se reunir com seus antigos companheiros, e eles estão felizes que ele está de volta. Setsu pensa que é sortudo, já que eles poderiam ter sido mortos enquanto ele estava fora. Então se pergunta sobre a situação com os demônios, e eles também estão curiosos sobre onde ele foi. Os amigos de Setsu lhe dizem que, após a batalha final, ele simplesmente parecia ter desaparecido. Setsu não tem muita certeza, lembrando de sua batalha final contra Toma, assim que estava prestes a atacar. Ele é cortado por ele, mas Setsu dá um golpe devastador que causa uma explosão. Mas depois disso, ele renasceu em outro mundo, mas manteve suas memórias e poderes mágicos, e ele foi convocado aleatoriamente novamente. Teia acha que pode realmente ser destino que ele tenha sido convocado novamente, e Setsu se pergunta o que aconteceu com Toma, pensando que ele poderia estar por trás dessa nova guerra, porque os demônios pareciam estar sendo controlados por sua magia amaldiçoada. Mas seus amigos dizem que ele também desapareceu após aquela luta. Eles tentaram procurar por ambos, mas sem sucesso. De repente, um guarda chama Glein para ver o rei, então ele vai embora, e Elka lhe diz que seria o trabalho dele, mas Setsu diz que teria viajado pelo mundo, e os três desfrutam da cena pacífica que Setsu ajudou a trazer, mas Setsu se pergunta o que Toma está fazendo. Vemos o rei declarando guerra aos demônios. Glein diz a ele para reconsiderar,
dizendo que ainda estão esperando ouvir de seu emissário. Mas a princesa diz que foram os demônios que começaram a invadi-lo sem provocação, e vendo que novos heróis foram convocados ao mesmo tempo, ela acha que a justiça está do lado deles. Glai não pode argumentar. E o rei acha que foi errado ouvir Setsu e fazer as pazes com os demônios 5 anos atrás. Vemos Yui praticando sua magia, e ela consegue usar magia do vento. Setsu a elogia, mas ela não gosta de pensar em usar magia para machucar pessoas, mas jura usá-la para protegê-lo, e Setsu fica feliz em ouvir isso. Setsu se encontra com seus companheiros, e eles lhe contam sobre a declaração de guerra, mas Glai conseguiu ganhar tempo, dizendo que os novos heróis ainda precisavam de mais treinamento, e Setsu decide que ele mesmo vai parar a guerra. Seus amigos querem ir com ele, mas ele diz que irá sozinho, dizendo que precisa de pessoas confiáveis para ficar, especialmente porque Toma poderia estar por trás de tudo, então eles não têm escolha a não ser concordar. Mas primeiro, ele precisa pegar seu equipamento. Dentro do palácio, Teia usa um feitiço de invisibilidade para se esgueirar, mas Alka avança. E Setsu se lembra de seus velhos tempos de aventura. Alka bate em um guarda. E Setsu se lembra de seus velhos tempos de aventura. Eles o colocam em uma caixa, e se dirigem à sala de armazenamento, onde Setsu encontra sua velha espada. Os guardas descobrem a caixa, e eles entram em alerta máximo. Alka se desculpa, e Glai diz que vai ganhar algum tempo, e Teia diz a Alka para ir com Setsu, já que ela não tem ajuda. Setsu arrasta e eles conseguem chegar à beira da cidade. Alka se despede dele, mas ela de repente aparece, perguntando para onde ele está indo. Setsu revela que esta é a segunda vez que foi convocado para o mundo, então ele está indo para parar a guerra. Ela quer ir com ele, perguntando para onde ele está indo. Ela insiste, mas Setsu diz que está fazendo isso para que ela possa ficar segura. Ela pede para ele fechar os olhos, e usa sua magia para cortar seu cabelo. Ele fica impressionado por ela usar tanto magia de vento quanto de fogo, e ela jura que vai se tornar forte para poder protegê-lo. Ele dá um peteleco na testa dela, e ela se pergunta o que ele está fazendo, mas ele diz que, se ela conseguir desviar na próxima vez que se encontrarem, então ela terá passado no teste dele. Setsu se despede e parte. Em um flashback, vemos um velho discutindo com seu cliente. Ele vende joias de alta qualidade, as melhores de todo o reino, mas se recusa a vender suas peças para um jovem que não pode apreciar seu valor. Dizendo que tem seu orgulho como artesão, o cliente pergunta o preço de um broche específico, mas o velho diz que não se trata de dinheiro, mas de seu orgulho. Sua neta, Huri, aparece, perguntando sobre a confusão, e o homem diz que estão perdendo tempo. Acontece que Setsu, do passado, oferece um saco cheio de ouro, fazendo o homem mudar de ideia instantaneamente. Depois que Setsu vai embora, Huri pergunta ao avô sobre seu orgulho como artesão, mas ele ensina que, embora o orgulho seja importante, tudo tem um preço. Ele acaba falecendo, e após o funeral, Huri assume para completar o último trabalho do avô. Ela segue viagem em uma carruagem à noite. Mas o cavalo de repente para. Um javali gigante ataca, e ela é jogada ao chão. Ela estava a caminho para entregar o broche, e fica aliviada ao ver que não foi danificado. Ela o coloca de volta na bolsa, mas percebe que o javali ainda está lá. Ela tenta negociar com ele, oferecendo comida e até ouro, mas não adianta. No entanto, ela é salva por Setsu, que estava passando por ali. Ele pergunta se ela está bem, e ela imediatamente oferece pagá-lo. Setsu diz que não é necessário, feliz apenas por tê-la ajudado. Mas Huri foi ensinada pelo avô que nada na vida é de graça. Mas Setsu diz a ela que nem tudo se trata de dinheiro, e Huri parece se lembrar do herói do passado. Setsu pergunta por que ela está transportando bens sem um guarda, mas Huri diz que estava com pressa e não conseguiu encontrar um a tempo. Setsu lembra a ela que dinheiro não serve de nada se ela morrer, e deseja boa sorte. Huri pede para ele ser seu guarda, mas Setsu diz que está ocupado com sua própria missão. Ela implora para ele levá-la o mais longe possível, pois precisa entregar seu pacote, e Setsu acaba concordando em acompanhá-la até o porto próximo. Eles levam o cavalo dela, mas Huri fica triste por ter que deixar seus outros bens para trás. Pensando em todo o dinheiro que está perdendo, Setsu pergunta sobre o pacote, mas ela se recusa a mostrar, mesmo que ele seja seu guarda, dizendo que é muito valioso. Eles chegam à cidade portuária, e Setsu fica surpreso ao ver o quanto cresceu. Huri explica que, após o fim da guerra há 5 anos, o comércio começou a florescer e a cidade cresceu. Ela diz que contratou um navio para levá-la o resto do caminho, mas quando chega ao cais, descobre que a viagem do navio foi cancelada, e que todos os navios para o continente demoníaco foram suspensos indefinidamente por causa da guerra. Huri está determinada a não desistir, então pergunta sobre todos os outros navios, mas todos acham que ela é louca por querer ir ao continente demoníaco durante uma guerra. Setsu a observa e decide ajudá-la, mas ela é subitamente abordada por alguns cavaleiros, que dizem estar realizando inspeções no porto. Eles pedem sua identificação, e Huri mostra seus documentos, mas os cavaleiros a menosprezam, já que ela é uma comerciante. Achando que ela só se importa com dinheiro, eles exigem ver o que há na bolsa dela, mas ela se recusa a mostrar, e eles a acham suspeita. Eles tentam confiscar,
mas Setsu intervém, apresentando-se como seu guarda. Ele pergunta se eles têm permissões para conduzir uma busca, mas eles dizem para ele cuidar de seus próprios negócios se sabe o que é bom para ele. Setsu se recusa a recuar, então eles se preparam para dar uma lição nele, mas começam a atrair a atenção das pessoas. Então os cavaleiros decidem deixá-los em paz por enquanto. Huri pula nele em gratidão, perguntando quanto deve a ele, mas ele diz que está tudo bem, ela o trata com comida, e Setsu a elogia por manter a calma em tal situação. Ela se pergunta como ele sabia sobre as regras de permissão, e parece que ele aprendeu uma ou duas coisas com Blaine. Ele se pergunta o que ela fará sem um navio, e Huri diz que continuará procurando um pela cidade, ou até mesmo comprará seu próprio navio. Setsu acha isso ridículo e revela que está indo para o continente demoníaco, e diz que pode levá-la se ela concordar em descansar na pousada, dizendo para ela não se esforçar tanto. Huri concorda. Então eles pegam um quarto na pousada. Setsu entra, dizendo que é a vez dela usar o banho. Huri pede para ele vigiar seu pacote enquanto ela toma banho, e Setsu se pergunta se está tudo bem, mas ela diz que confia nele. Até mostrando o broche dentro, Setsu fica surpreso ao ver, e Huri explica que era o último trabalho do avô. O broche era a criação mais valiosa do avô, e um dia alguém o trouxe de volta para ser reparado. Ele fez o que pôde para repará-lo, mas sua saúde estava falhando, então não pôde ser ele a entregá-lo. No leito de morte, ele ensina a Huri que, embora o dinheiro seja importante, é apenas porque ele permite proteger as coisas que são realmente importantes, e sacrificar tudo por essa razão é o que o verdadeiro orgulho significa. Ele confia a ela a tarefa de completar seu último trabalho, o qual ela promete entregar. Não importa o que aconteça, ela deixa o broche com Setsu e vai tomar banho, lembrando-o de não roubar seu dinheiro, mas está feliz por tê-lo conhecido e contente por estar perto de completar o último trabalho de seu avô. Setsu examina o broche e percebe que a magia de proteção que ele havia usado está quebrada. Então ele se preocupa com a pessoa a quem ele tinha dado. À noite, enquanto os dois estão dormindo, os cavaleiros vêm procurá-los, acusando-os de serem espiões demoníacos. Eles se aproximam do quarto, mas Setsu percebe a presença deles. Os cavaleiros invadem, e Huri fica aterrorizada. Eles acabam pulando pela janela e começam a correr, mas os cavaleiros o cercam. Setsu pula por cima deles e continua correndo. Enquanto Huri está confusa, os cavaleiros o seguem, mas acabam escorregando em garrafas que Setsu armou como uma armadilha. No entanto, eles acabam em um beco sem saída, e os cavaleiros os alcançam. Huri se pergunta o que vão fazer, mas Setsu provoca os cavaleiros a lutar. No entanto, Setsu agarra Huri e salta do penhasco. Huri pensa que vai morrer, mas algo emerge da água, e eles pousam em uma enorme serpente marinha, que Setsu chama de Levia. Os cavaleiros ficam chocados ao ver isso, e Setsu pede a Levia para ir ao continente demoníaco. Enquanto Levia parte, os cavaleiros se perguntam como vão relatar isso, mas o capitão diz que foi tudo apenas um sonho, então não há nada a relatar. Durante a viagem, Huri percebe que Levia é apenas uma abreviação de Leviatã, o deus do oceano, e se pergunta quem Setsu pode ser. Há uma luz brilhante e eles chegam ao continente demoníaco. Levia entra em uma luta com uma lula gigante, enquanto Setsu apenas torce por ela, aproveitando o espetáculo, quando Levia é atingida pela tinta da lula. Setsu a reintroduz, agora em sua forma humana, e Huri fica surpresa ao conhecer o deus do oceano. Levia fica irritada com Setsu por não ajudá-la com a lula, mas ele diz que achava que ela estava no controle e que não é todo dia que ele pode presenciar uma luta assim. Levia também está brava porque ele desapareceu por 5 anos, e a primeira coisa que ele pede é usá-la como um barco. Huri interrompe, perguntando o que vão fazer com a lula gigante, e Levia diz que Setsu vai lidar com isso. Então ele acaba fazendo anéis de lula, aos quais Huri hesita em comer, mas rapidamente acha deliciosos depois de experimentar. Levia também gosta, embora prefira lula crua, agora que chegaram ao continente demoníaco. Levia aponta a vila de pescadores próxima e revela que o castelo do Senhor Demônio está do outro lado da montanha. Setsu menciona que vai levar Huri ao castelo, porque também tem negócios com a pessoa a quem ela está entregando o pacote. Levia acha estranho que um humano esteja fazendo uma entrega para Desis, e Huri se pergunta como ela sabe quem é o destinatário do pacote. Então, Levia revela que Huri está fazendo uma entrega para Desisdol, o Senhor Demônio, o que faz Huri começar a surtar. Levia diz a eles que terão que seguir a pé pelo resto do caminho, então seu trabalho está feito, mas Setsu se pergunta se ela se juntaria a ele. Levia afirma que manteve sua promessa de manter a paz nos mares e está irritada que, após 5 anos, ele só a usa como barco e ainda está com outra mulher. Algumas crianças demônios aparecem, dizendo que ele não entende os sentimentos de uma garota e que deveria se desculpar como um homem, mas ele dá a todos alguns anéis de lula, e eles correm felizes para compartilhar com seus pais, e Levia diz que há bastante para todos. Então, eles levam a lula de volta para a vila. No entanto, as coisas não estão bem na vila, o comércio parou por causa da guerra, e eles estão preocupados com a fome, porque a lula gigante está impedindo-os de pescar.
mas Setsu chega com a lula, surpreendendo a todos, e a vila faz uma festa. Levia é elogiada como uma deusa, sendo servida com seu melhor vinho e seu melhor sushi, mas ela diz que prefere cru. Mas o homem acha que já estava o mais cru possível. Huri serve os anéis de lula, enquanto Setsu trabalha cozinhando-os. Ele está indo muito devagar, então ele usa sua grande espada e fatia perfeitamente a lula em anéis, impressionando os aldeões com sua habilidade. Enquanto isso, conhecemos um demônio chamado Vlad, que vê o fogo na vila e se preocupa que estejam sendo invadidos pelos humanos. Então ele corre para a vila, a festa diminui, e parece que Huri ficou um pouco bêbada. Ela se pergunta como Levia conheceu Setsu e o Senhor Demônio. Então, Levia conta que, há 5 anos, Setsu tentou atravessar seu oceano sem permissão, então eles lutaram. E ele acabou arrastando-a para ajudá-lo a parar a guerra. Mas, na realidade, a guerra fez com que ela perdesse o controle, e Setsu a derrotou com um único soco. Levia se pergunta como ela não sabia disso, porque Setsu deveria ser o grande herói no reino humano, e Huri de repente percebe sua verdadeira identidade, o que explica como ele é tão forte e como ele conhece Dezis, o Senhor Demônio. Ela pergunta se Levia está zangada com Setsu, mas ela na verdade está apenas feliz que ele está de volta. Huri se pergunta se ela o ama, mas Levia diz que seria impossível para ela estar apaixonada por um humano, embora admita que esperou por seu retorno. De repente, há uma explosão quando Vlad irrompe na vila, mas logo percebe que estão apenas fazendo uma festa, e algumas crianças oferecem a ele alguns anéis de lula. Setsu vende todos os seus anéis de lula. Enquanto Levia e Huri se sentam à beira do oceano, Levia usa sua magia para pegar alguns peixes, achando melhor quando estão frescos. Vlad se desculpa por seu comportamento, e Setsu se junta a eles. Vlad é capaz de reconhecê-lo, mesmo em seu novo corpo. Setsu se pergunta o que o oficial mais confiável do Senhor Demônio está fazendo fora do castelo, e Vlad revela que estava procurando por Levia. Ele está feliz por encontrar Setsu também, e implora que eles salvem o Senhor Demônio. Ele revela que Dezis está sendo pressionada a se casar com um homem chamado Tarin Sneeter, o que Levia acha que deveria ser uma ocasião feliz, mas é realmente uma subjugação através de uma maldição. Setsu pensa que Dezis deveria ser capaz de resistir à maioria das maldições, mas Vlad menciona uma maldição excepcionalmente poderosa em um colar. Vlad fala sobre a guerra, onde foram subitamente invadidos por humanos há um mês, mas Setsu acha isso estranho. Vlad menciona que foram atacados por soldados em armaduras maciças, e até deixaram a bandeira do reino humano. Dezis relutou em ir à guerra, e foi então que Sneeter apareceu e se ofereceu para negociar para parar a guerra. Setsu se pergunta o quão forte Sneeter pode ser. Mas Huri revela que ele é na verdade o comerciante mais rico do mundo, e sua empresa possui a maioria dos navios mercantes no mar. Então, Dezis está disposta a se sacrificar para tentar parar a guerra. Setsu se pergunta como Vlad pode estar de acordo com isso, sendo um dos generais dela, mas ele diz que lutariam até o último homem. No entanto, Levia sabe que Dezis está fazendo isso porque fez uma promessa a Setsu de que manteria a paz, e Levia a chama de tola por se apegar a uma promessa feita a alguém que desapareceu, mas ela decide ajudar. Vlad avisa que o caminho para o castelo está cheio de monstros, mas Setsu diz que cuidará de tudo quando chegarem lá, e eles começam a correr direto para o castelo. Ele se lembra da vez em que atacaram juntos o castelo do Senhor Demônio, mas logo são abordados por alguns lobos. Levia transforma seu braço, cortando os lobos com golpes de água. Ela se pergunta qual é o plano, e Setsu diz que vão parar o casamento e acabar com Sneeter. Levia se pergunta como ele vai parar a guerra sem o apoio de Sneeter, mas Setsu acha que ele está por trás da guerra. Como os demônios acham que os humanos foram os primeiros a atacar, e os humanos pensam o contrário, é claro que alguém está tentando iniciar esta guerra, então Sneeter definitivamente parece suspeito. Embora ele possa não ser o mentor, Setsu acha que ele deve saber de algo. Eles são atacados por mais lobos, mas Levia dispara jatos de água do chão e os derrota. Setsu fica impressionado com sua força, mesmo em terra, e se pergunta se ela ficou mais forte. Eles continuam seu caminho, e Levia pensa sobre seu tempo com Setsu. Porque, há 5 anos, ela apenas dormia no fundo do oceano, não se importando com as coisas que aconteciam acima. Mas depois de conhecer Setsu e viajar com ele, ela percebeu a beleza do mundo e escolheu protegê-lo. Não apenas porque era uma promessa que ela fez, mas porque é sua própria vontade. Ela se recusa a perder para Dezis, dizendo a Setsu que gosta mais dos seus anéis de lula do que quando estão crus, então ele promete fazer mais para ela sempre que ela quiser. Eles chegam ao castelo do Senhor Demônio e se preparam para enfrentar Dezis. Em um flashback, vemos Dezis lutando para proteger seu povo, mas no final, Setsu a derrota, oferecendo-se para fazer as pazes e dando a ela o broche como um símbolo de sua sinceridade. Depois de um tempo, Dezis descobre sobre o desaparecimento dele, mas mesmo que ele esteja ausente, ela pensa sobre sua promessa de manter a paz. 5 anos depois, vemos Dezis patrulhando a cidade com Vlad. A cidade está prosperando.
graças à paz e ao comércio com o reino humano, mas de repente, o broche de Desi se quebra, o que ela acha preocupante, e ela o entrega a Vlad para consertar. Logo depois, recebem relatos de que os humanos estão atacando. Desi não quer tirar conclusões precipitadas, mas reúne seus generais, dizendo-lhes para preparar o exército, e envia 2 deles para descobrir o que está acontecendo no reino humano. Vemos alguns soldados preparando seus suprimentos. Pensando que foram enganados pelos humanos, eles se preocupam com a guerra, porque seu povo se tornou dependente do comércio. Mas tem fé que Desi será capaz de cuidar das coisas. Após um mês, as coisas estão piorando, e eles não ouviram nada do reino humano. Desi acha que seu povo não será capaz de resistir se a guerra continuar. Mas é nesse momento que Vlad lhe diz que Tarin Sneeter veio se encontrar com ela. Os generais demônios ficam indignados, enquanto Sneeter oferece usar seu poder e influência para acabar com a guerra, mas em troca, Desi deve concordar em se casar com ele, mas na realidade, ela se tornaria sua escrava, graças ao colar com a maldição de servidão. Vlad diz para ela não considerar o acordo, mas ela o interrompe, dizendo que vai pensar sobre isso. Sneeter se retira, mas se pergunta por quanto tempo eles podem aguentar. Enquanto Desi considera a oferta, ela pensa na sua promessa com Setsu, achando que esta pode ser a única maneira de mantê-la. Vlad entra, dizendo para ela não aceitar uma oferta tão ridícula, e afirma que todos os homens estão prontos para lutar por ela até a morte. Mas é por essa mesma razão que ela deve aceitar o acordo. Ela se pergunta se é uma tola, mas Vlad se recusa a desistir e sai para encontrar outra maneira. Vemos Sneeter encontrando-se com uma figura sombria. Tudo está indo conforme seus planos, e eles logo terão controle sobre o continente demoníaco. Descobrimos que foram eles que enviaram os soldados blindados para iniciar a guerra, mas Sneeter sugere que é hora de recuá-los, não querendo escalar as coisas ainda mais, mas o homem se recusa. Sneeter acha que eles alcançaram seu objetivo de obter o reino demoníaco, mas o homem diz que está à vontade de seu mestre. No dia do casamento, os demônios não estão felizes, mas a cerimônia começa, e Desi caminha até o altar. O sacerdote diz para eles trocarem seus votos. Então Sneeter faz um discurso sobre como ele se tornará um novo mestre demônio, mas jura ajudar a acabar com a guerra. Desi pensa em Setsu, mas aceita seu destino, desejando apenas poder vê-lo uma última vez. Sneeter vai colocar o colar nela, mas de repente há uma explosão quando Setsu faz sua aparição, dizendo que está lá para resgatá-la. Enquanto Huri e Vlad se dirigem ao castelo, veem a explosão à distância, e Vlad fica feliz por terem chegado a tempo. Sneeter se pergunta o que ele está tramando, chamando seus guardas para protegê-lo, mas Levia entra no caminho, derrotando os guardas com seus ataques de água. Desi fica feliz em vê-la, mas Levia diz que ela fica melhor de preto. O associado de Sneeter aparece e ataca usando magia das sombras. Levia tenta desviar, mas é capturada e seus movimentos são congelados. O homem se prepara para finalizá-la com sua magia das sombras, mas, ao atacar, sua magia é subitamente destruída, pois Setsu aparece atrás dele e o lança longe. Setsu se prepara para fazê-lo pagar por fazer Desi chorar, mas o homem reconhece Setsu, dizendo que seu mestre ficará muito interessado em saber sobre seu retorno. Ele ataca novamente, mas Setsu pega a sombra e a corta ao meio. O homem salta, lançando outro ataque, mas Setsu apenas o ignora, saltando atrás dele e chutando para baixo. Setsu se pergunta se isso é tudo que ele tem, mas o homem decide priorizar seu relatório para seu mestre, então destrói a parede, criando uma cortina de fumaça, e foge. Setsu tenta procurar o homem, mas Desi corre até ele, feliz em vê-lo novamente. Setsu fica aliviado por ela estar bem, mas Levia interrompe a reunião, apontando para os homens de Sneeter. Os corpos desaparecem, e eles descobrem que os homens eram feitos de energia amaldiçoada. Enquanto Setsu examina o colar, ele pensa que Toma deve ser realmente o responsável. Desi se pergunta o que devem fazer a seguir, e Setsu acha que, se realmente estão enfrentando Toma, então ele precisará visitar o Rei das Bestas, Regulus, para ganhar o apoio dos Homens-Fera. Levia se pergunta se eles vão partir imediatamente, exausta de lutar a noite toda. Huri e Vlad chegam, e Vlad se preocupa com todos os danos no castelo. Huri entrega o broche a Setsu, dizendo que ele deve ser o responsável por devolvê-lo a Desi. Então ele ajuda a colocá-lo, dizendo que preto é mais a cor dela. Os guardas começam a limpar o castelo. Sneeter é preso. Desi se despede, querendo ir com Setsu, mas ela não pode deixar seu povo, pois é a líder deles. Mas Setsu diz a ela que, assim que parar a guerra, ele a levará para onde ela quiser. Huri decide ficar, dizendo que Desi está permitindo que ela abra uma loja. Como agradecimento por sua ajuda, Setsu se despede, enquanto ele e Levia partem para a próxima aventura. No país dos Homens-Fera, conhecemos uma jovem chamada Shiro, que caminha pelo mercado onde os donos das lojas lhe dão muita comida de graça. Ela hesita em aceitar tudo, mas os donos das lojas a agradecem por seu serviço, e descobrimos que ela é uma caçadora de monstros. Shiro leva toda a comida para casa, e conhecemos sua irmã mais nova, Maneko, que sofre de uma doença. A condição de Maneko piora, e Shiro rapidamente consegue o remédio para ela. O remédio ajuda, mas vemos que é o último frasco.
e que ela está doente há algum tempo, mas Shiro promete encontrar uma maneira de curá-la. Enquanto isso, Setsu e Levia chegam ao país. Levia está irritada porque esteve nadando por 3 dias seguidos, então decidem pegar o barco no dia seguinte. Na pousada próxima, Shiro compra outro frasco de remédio de uma mulher chamada Kuro, agradecendo a Kuro por obter um remédio tão caro para ela, mas Kuro apoia, vendo quanto ela se importa com sua irmã. Kuro também é sua chefe, dando-lhe o próximo trabalho, mas Shiro fica chocada ao ver que é uma missão de assassinato, e Kuro mostra uma foto de Setsu, dizendo que ela pode ganhar dinheiro suficiente para nunca mais se preocupar em pagar o remédio de sua irmã novamente. Shiro hesita, mas nesse momento, Setsu e Levia entram na pousada, procurando um quarto para passar a noite. Quando Shiro passa, ela olha para Setsu antes de sair, de volta à sua casa. Ela janta com sua irmã, mas Maneko não tem muito apetite por causa de sua condição. Shiro percebe que está ficando sem remédio, então diz à irmã que precisa sair para mais um trabalho. Vemos Setsu e Levi dormindo na pousada, e Shiro aparece para atacá-los. Ela agradece a Kuro por cuidar dela e até pergunta se pode chamá-la de irmã mais velha, dizendo que poderiam se mudar juntas depois que o trabalho fosse concluído, e Kuro fica feliz com a sugestão. Ela então entrega as chaves do quarto de Setsu para Shiro, que entra silenciosamente. Ela ataca com suas garras, mas acaba sendo uma ilusão, e Setsu aparece atrás dela, chutando-a para fora da janela. Setsu pensa que ela deve estar trabalhando para Toma, e Shiro ativa sua transformação parcial de fera. Ela ataca com uma bola de fogo, mas Setsu corta através dela, repreendendo-a por usar um ataque assim no meio da cidade. Ele a esbofeteia, nocauteando-a, e ela volta à sua forma original. Setsu percebe traços de magia amaldiçoada nela, e quando ela acorda, percebe que estão de volta à sua casa. Maneko acha que Setsu a encontrou inconsciente, e decidem não contar a ela sobre a luta. Setsu percebe que ela o atacou porque está tentando pagar pelo remédio de sua irmã, mas revela que a condição dela não é uma doença, mas sim uma maldição. Ele lança um feitiço no colar dela, que revela a energia amaldiçoada em seu corpo. Shiro implora para ele salvar sua irmã, e Setsu garante que irá salvá-la. Ele faz Maneko deitar e invoca sua espada Gluttony. A espada se abre e começa a absorver toda a energia amaldiçoada. Eles são subitamente atacados por Kuro, mas Shiro se coloca no caminho para proteger Setsu, que não pode se mover enquanto está salvando Maneko. Então Levi expulsa Kuro da casa com sua água. Kuro fica surpresa que a deusa do mar está ajudando um humano, mas não se preocupa, pois estão lutando em terra. Ela cerca Levia com vários clones, avançando contra ela, mas Levia os ataca de uma vez, destruindo as ilusões. Kuro percebe que está em pé sobre a água, e Levia afirma que o mar sempre estará com ela, enquanto entrega um golpe final. Levia a interroga sobre os objetivos de Toma, mas Kuro apenas ri. Shiro pergunta por que ela fez tudo isso, chamando-a de irmã mais velha, mas Kuro fica revoltada ao ouvir isso. Kuro revela que Toma está tentando se tornar um deus para destruir todas as outras raças do mundo. Antes que Levia possa capturá-la, Kuro ativa um orbe que a teletransporta para longe. Setsu se junta a elas, e Maneko foi curada. Eles pensam em como impedir Toma de se tornar um deus, e assistem ao nascer do sol juntos. Setsu e Levia pegam o barco e continuam em direção à capital para se encontrar com o Rei das Feras. Eles veem Shiro e Maneko à beira do rio, e elas pedem para se juntar à jornada para derrotar Toma, querendo retribuir a ajuda recebida. Setsu avisa que será difícil, mas as garotas insistem, então ele as acolhe a bordo, e continuam em direção à capital. Em um flashback, vemos Setsu ensinando uma garota a lutar com a espada. Descobrimos que a garota é a princesa dos Homens-Fera chamada Roha, e ela não quer aceitar Setsu como seu mestre, mas Setsu está bem com isso, sabendo que duelar é o modo de vida dos Homens-Fera. De volta ao presente, os oficiais dos Homens-Fera na cidade capital de Regdon discutem como devem responder aos humanos e demônios. Alguns oficiais acham que devem se concentrar em proteger o povo, enquanto outros pensam que devem ser mais agressivos, então começam a discutir, desafiando-se a um duelo. Nesse momento, Roha sente uma presença e corre para fora, enquanto Setsu chega à entrada de Regdon, tentando convencer os guardas de que está em um negócio importante, mas os guardas não acreditam nele porque não confiam em humanos, dizendo para ele ir embora. Nesse momento, Roha cai do céu, derrubando os guardas. Roha abraça Setsu, dizendo que sentiu sua falta, mas de repente puxa suas garras para testá-lo, enquanto Setsu a imobiliza. Roha agora reconheceu Setsu como seu futuro mestre, e eles vão até o rei Regulus, que fica feliz em ver Setsu. No entanto, Setsu joga no chão, e Regulus diz que ele ainda é forte, chamando de herói. Regulus quer duelar com Setsu, mas Setsu recusa,
dizendo que tem um assunto urgente para discutir. Ele diz a Regulus que Toma está vivo e que está por trás da guerra entre os humanos e demônios. Roha quer se juntar a Setsu em sua missão, mas um homem-fera se pronuncia, dizendo que não podem poupar mão de obra para outras nações. Ele se apresenta como Roga, o comandante do exército e noivo de Roha. Roha aponta que Setsu esteve desaparecido por 5 anos, então não podem ter certeza se ele ainda está do lado deles, mas Roha o chama de idiota, dizendo que Setsu pode ser confiável. Regulus diz que ambos têm um ponto, e como homens-fera, devem resolver a questão com um duelo. Roha desafia Setsu para um duelo, e o rei adiciona que o vencedor se casará com Roha. Roha diz a Setsu que o esperará na arena amanhã, então ele deve se preparar para sua derrota. Naquela noite, Roha vai até Roga, dizendo que ele não tem chance contra Setsu, porque ele está em outro nível. Roga já sabe disso, mas acha que tem uma chance, mostrando a ela uma runa mágica que ele conseguiu de um mago, que converte força de vontade em poder. No dia seguinte, vemos todos na arena, ansiosos pelo duelo entre os dois guerreiros. Roha deseja boa sorte a Setsu, e isso deixa Roga com ciúmes. Enquanto as runas mágicas começam a brilhar, isso inicia o duelo. Então Roga avança com suas garras, mas Setsu desvia do ataque e aparece atrás dele. Roga ataca novamente, mas Setsu salta para trás. E Roga lança seu ataque contra Setsu, que facilmente o defende com uma mão. Setsu provoca Roga, dizendo para ele usar todo o seu poder. Então Roga se transforma em uma besta gigante, o que o torna várias vezes mais forte. Roha avisa Setsu para não baixar a guarda, mas Setsu agarra Roga pelo rabo e o joga no chão, destruindo parte da arena. Roha declara publicamente seu amor por Setsu, enquanto ele pede a Regulus para encerrar a luta, mas Roga se levanta, ficando furioso, enquanto a runa mágica brilha intensamente. Ele se lembra de como costumava observar Setsu treinar Roha, o que o deixava com ciúmes, e isso o torna determinado a vencer, liberando uma aura poderosa ao receber um aumento de poder. Levia reconhece isso como a maldição de Toma, enquanto Roga dispara um feixe de sua boca, empurrando Setsu para trás. Roga entrega a espada de Setsu a ele, enquanto o corpo de Roga começa a sangrar por causa da maldição. Ele avança em direção a Setsu, atacando com seu braço, que Setsu corta, mas o braço imediatamente se regenera, e ele usa o braço para atacar Setsu, que consegue desviar do ataque. Roha tenta interferir, mas Setsu diz para ela não ser imprudente, porque a maldição poderia se transferir para ela. Ele sabe que a maldição está controlando Roga, então Setsu quer salvá-lo. Ele invoca Gluttony para devorar a maldição, mas a área fica coberta por névoa, enquanto a cabeça de Roga desaparece, revelando uma imagem de Toma. Toma diz que teve que se livrar de Roga, porque não queria que Setsu desperdiçasse seu poder mágico nele. Roha pergunta a Toma se ele enganou Roga, mas Toma diz para ela não interromper sua conversa com Setsu, apontando o dedo para ela. Setsu diz para ele parar, e isso faz Toma rir, porque Setsu sempre protege alguém além dele. Toma quer fazer Setsu feliz matando todos, querendo viver como um deus com ele depois que o mundo for limpo. Setsu avisa Toma que ele o cortará se machucar pessoas inocentes, enquanto Toma informa que a invasão do continente demoníaco começou. Então questiona a capacidade de Setsu de proteger todos enquanto desaparece. Depois disso, Roga se desculpa por aprovar o duelo, mas Setsu diz que não é culpa dele, dizendo que eles devem ir ao continente demoníaco para parar Toma, dizendo que seu exército seguirá assim que possível, e Roha se junta a Setsu em sua viagem. 10 anos antes, vemos que Setsu foi realmente convocado junto com Toma. As pessoas ao redor dele chamam a convocação de sucesso, e eles são recebidos como heróis em seu mundo. Mas Setsu diz que nunca concordou em ser um herói. Ele começa a treinar com uma espada, dizendo a Toma que eles precisam ficar mais fortes, porque agora estão em um mundo com monstros e demônios. Mas Toma tem medo de ir para a guerra. Setsu diz que eles devem pelo menos fazer algo, e sugere trabalharem juntos para sobreviver, já que estão no mesmo barco. Setsu quer que Toma o ajude a parar a guerra, mas Toma acha que não há nada que eles possam fazer para detê-la, vendo-se como fraco. Setsu lembra Toma que eles são os heróis escolhidos, e ainda não sabem o que é possível, prometendo proteger Toma já que são do mesmo mundo. Setsu eventualmente decide partir, dizendo que precisa ver o mundo com seus próprios olhos, e Toma decide ficar porque ainda está com medo. Mas ele diz a Setsu que ficará mais forte para acabar com a guerra. Eles prometem se encontrar novamente quando se tornarem verdadeiros heróis, e Setsu se junta ao seu grupo, começando sua aventura juntos, enquanto Toma os observa partir. Depois de um tempo, Toma se tornou um herói realizado, ganhando o título de cavaleiro. Ele ganhou o respeito dos outros soldados, que estão dispostos a morrer por ele, e eles avançam pelo campo de batalha juntos, cercando um templo. Eles arrombam um portão, enquanto Toma puxa sua espada, massacrando soldados demônios em seu caminho. Ele eventualmente chega a uma área com uma estátua estranha, onde vê alguns demônios implorando por suas vidas enquanto se rendem, mas ele os mata impiedosamente, achando que a guerra precisa acabar. Enquanto se afasta, começa a ouvir uma voz estranha do amuleto na estátua, dizendo que conhece seu verdadeiro desejo, e oferecendo-se para realizá-lo. O amuleto emite uma energia escura,
que o faz perceber que seu verdadeiro desejo é retornar ao seu mundo com Setsu, e ele leva o amuleto com ele. Depois disso, vemos Toma caminhando entre os corpos de seus camaradas, sendo o único sobrevivente de seu grupo. O mensageiro informa que uma trégua foi chamada em nome da paz, e os líderes que assinarão o tratado vão passar pela área. Nesse momento, ele vê uma caravana passando, e vê Setsu sentado com os líderes. Se perguntando o que ele está fazendo lá, os líderes se reúnem na sala, assinando o tratado de paz juntos, enquanto todos celebram o fim da guerra, aclamando Setsu como um herói. Naquela noite, Toma se aproxima de Setsu, chamando-o de incrível por acabar com a guerra, mas Setsu afirma que não fez nada de especial. Os amigos de Setsu o chamam, e ele está prestes a sair, mas Toma lhe fala sobre seu desejo de retornar ao mundo original com Setsu, dizendo que encontrou uma maneira de voltar. No entanto, Setsu não quer retornar, querendo aproveitar a vida sem guerra naquele mundo. Toma se sente devastado, enquanto Setsu continua a se afastar, desejando sorte a Toma em seu retorno ao mundo original. Toma começa a chorar, lembrando-se das promessas que fizeram um ao outro, e o amuleto começa a emitir uma aura ominosa. Enquanto ele diz a Setsu que matará todos para fazê-lo voltar a ser como era antes, ele ataca Setsu, que se defende com sua espada, enquanto Toma continua a atacá-lo, rindo como um maníaco. Suas armas se chocam, e ambos são empurrados para trás. Mas Setsu salta em direção a Toma, que corta o torso de Setsu, mas Setsu suporta o golpe e atinge os ombros de Toma, resultando em uma explosão que os faz desaparecer. Toma é enviado de volta ao templo, dizendo ao amuleto que nenhum de seus desejos se tornou realidade, e ele o deixa cair no chão, pensando que está prestes a encontrar seu fim, mas o amuleto brilha intensamente. Ele tem uma visão de cientistas realizando experimentos brutais em humanos, que estão todos sofrendo naquele mundo, fazendo Toma perceber que ainda existem pessoas como ele. Toma decide salvá-los, causando um terremoto que faz o prédio desabar. Ele resgata 4 cobaias, e todos se juntam a ele em sua missão de destruir o mundo. De volta ao presente, ele diz a seus companheiros que todos se tornarão deuses quando o mundo chegar ao fim. A frota humana navega para o continente demoníaco com os colegas de classe de Setsu, e o navegador informa ao general que estão prestes a se aproximar da área de desembarque. O general faz um discurso apaixonado, animando os soldados para a batalha. Teia sente um traço do poder mágico de Toma no continente, e concluem que o verdadeiro inimigo não é a nação demoníaca, mas Toma. No entanto, Gley percebe que os soldados estão todos empolgados, então provavelmente não ouvirão se eles contarem sobre a situação. Eles começam a procurar por Setsu, enquanto Yui diz que ele provavelmente está fazendo o possível para parar a guerra. Como eles estão indo para uma guerra inútil, eles fazem da sua missão evitar baixas até Setsu chegar. Os soldados humanos desembarcam na praia, avançando contra os demônios enquanto são atacados pela magia dos demônios. Glenn elabora um plano para cercar o inimigo, enquanto os magos humanos disparam contra as fortificações inimigas, permitindo que os soldados humanos avancem e enfrentem os demônios. Alka lidera os estudantes, flanqueando os inimigos enquanto estão focados nos soldados à frente. Juntos, eles derrotam alguns demônios, mas uma de suas colegas de classe começa a entrar em pânico e está prestes a ser morta. Yui usa um feitiço de fogo para salvá-la, e os demônios recuam enquanto os humanos ganham vantagem. Os estudantes cercam um demônio indefeso, enquanto um deles se prepara para dar o golpe final, mas Yui o impede, dizendo que o demônio não pode mais lutar. Eles de repente ouvem uma voz do céu, dizendo que precisam acabar com vidas. Enquanto isso faz cavaleiros demoníacos descerem sobre os demônios em retirada, Alisa emerge do chão e imediatamente ataca os soldados humanos, matando-os um por um. Os soldados demônios acham que a maré virou a favor deles, mas os cavaleiros demoníacos de repente os atacam, os derrubando. Alka congela os cavaleiros demoníacos. Enquanto Glenn os corta ao meio, eles percebem que há pessoas dentro dos cavaleiros demoníacos, enquanto Mela se revela, fazendo-os perceber que Alisa foi hipnotizada. Mela afirma que transformou Alisa em uma boneca, perguntando se eles também querem se tornar suas balas. Alka avança contra ela, mas Elise bloqueia seu ataque, empurrando-a para trás. Mela derrama seu sangue no chão, e eles percebem que seu sangue tem poder mágico. Enquanto ela se apresenta como uma mestra dos monstros, seu sangue se levanta do chão, tomando a forma de 4 monstros diferentes, e eles imediatamente atacam o grupo. O monstro serpente se aproxima de Alka enquanto ela luta contra Elise, então ela salta para trás, convocando estalactites de gelo para perfurar a cabeça da serpente. Enquanto Glenn usa a habilidade de sua espada para derrotar o monstro gorila, os cavaleiros demoníacos tentam atacar Glenn, mas ele bloqueia o ataque. Enquanto Teia usa um feitiço poderoso para matar os cavaleiros demoníacos e o monstro dragão. Yui derrota o último monstro, enfrentando Elise e Mela. Mela fica irritada, ordenando que Elise os mate, enquanto Glenn cruza espadas com ela, derrotando-a em um único golpe. Alka avança contra Mela, desarmando-a e perfurando seu órgão mágico. Alka diz que é o preço que ela paga por brincar com a vida das pessoas, enquanto a deixa sangrando perto do rio.
Mas Mela se levanta, revelando que seu corpo foi modificado durante os experimentos, então ela tem um órgão mágico extra. Ela rompe seus limites, convocando uma quimera de 3 cabeças, e ela salta sobre ela, usando um feitiço para fundir seu corpo com o monstro, alimentando-o com sua força vital. A quimera tenta detê-los, mas todos saltam para longe. As cabeças da quimera começam a brilhar, e raios mágicos saem de suas bocas, enquanto Teia e Yi combinam seus poderes para criar uma barreira, bloqueando o ataque. A quimera se prepara para disparar outro raio mágico, mas Teia e Yi agora estão exaustos. Nesse momento, Elka vê uma borboleta, e ela segue em direção a Mela. Elise aparece de repente atrás de Mela, apunhalando-a por trás, mas Elise começa a chorar, lembrando-se de como costumavam se tratar como irmãs. Mela e a quimera se transformam em pedra, e eles curam Elise, permitindo que ela sobreviva. No entanto, de repente ouvem uma voz profunda enquanto uma mão escura aparece do chão, afastando os soldados. Um homem se revela para o grupo, e todos o veem como uma ameaça. Mas todos já estão exaustos nesse ponto. Yui pensa em enfrentá-lo, liberando sua aura. Mas Setsu de repente desce do céu, juntando-se a eles no campo de batalha. Setsu diz para Yui se afastar, dizendo que ele cuidará disso. E o homem imediatamente o reconhece como herói. Ele remove seu manto, liberando sua aura. Enquanto Setsu avança contra ele. Enquanto isso, Kuro derrota alguns soldados, mas é subitamente atacada, com Shiro e Maneko fazendo sua entrada. Shiro acha que Kuro não é uma pessoa má, chamando-a de irmã mais velha, mas Kuro ri, jogando suas armas, que elas facilmente desviam. Kuro avança em direção a elas, atacando com sua arma, mas elas esquivam dos ataques, e Shiro contra-ataca, mas erra. Kuro se pergunta se isso é tudo que elas podem fazer, chamando-as de gatos inúteis, enquanto ataca Shiro, ferindo seu rosto, e imediatamente avança em direção a Maneko. Shiro atinge Kuro com um chute voador, enquanto Maneko a segue e a joga no chão. Kuro parece estar derrotada, e as irmãs baixam a guarda, mas tentáculos negros aparecem repentinamente do chão, restringindo Maneko. Kuro se levanta, e vemos que agora ela tem braços extras. Ela empurra Shiro para trás e ultrapassa seus limites, fortalecendo seus braços extras. Kuro lança seu braço em direção a Shiro, que desvia do ataque, mas o braço viaja por debaixo do chão e aparece na frente dela. Shiro é atingida, sendo empurrada para longe, enquanto Kuro ri, dizendo que Irmandade é apenas uma maldição, mas Shiro ainda chama Kuro de irmã mais velha, alegando que não é uma maldição. Kuro lança seus braços em direção a Shiro, que corre enquanto desvia dos ataques. Ela salta em direção a Maneko, e elas combinam seus poderes, fazendo com que os tentáculos se quebrem enquanto as duas fundem seus corpos. Elas chamam isso de seu poder secreto, enquanto Kuro chama as irmãs de inúteis, mas ela avança contra Kuro no instante, dizendo que ela não tem chance contra elas. Kuro invoca mais braços extras, enviando-os para atacar, mas as irmãs giram como um peão, bloqueando seus ataques e destruindo a maioria dos braços. Kuro cai no chão, mas se recusa a desistir, lembrando de seus irmãos mortos. Enquanto avança contra elas, Kuro é derrotada em um único golpe, e as irmãs retornam aos seus corpos originais, enquanto Kuro fica imóvel no chão. Enquanto isso, um homem enfrenta um grupo de soldados demônios sozinho, e eles o atingem com suas espadas. Mas não tem efeito sobre ele. Ele empurra os soldados para trás, e remove seu manto. Começando a espancar os soldados, ele se apresenta como Verdaz, convidando os soldados a atacá-lo. Nesse momento, Verdaz salta em sua direção, socando seu rosto, fazendo voar, mas ela se pergunta por que o rosto dele é tão duro. Ela diz aos soldados para se afastarem, dizendo que cuidará do homem, que revela que seu corpo é feito de ferro. Verdaz menciona o orgulho de Verdaz, o que a toca num ponto sensível. Então ela avança, atacando com sua perna, mas Verdaz não se abala, e a perna de Verdaz começa a sangrar. Verdaz diz que esmagará ele por brincar com o orgulho dos homens-fera, liberando uma aura poderosa de seus punhos, enquanto diz que continuará batendo até ele quebrar. Verdaz abre a mão, liberando partículas escuras. Enquanto fala sobre sua habilidade de controlar seu corpo livremente, pellets de ferro aparecem ao redor dela, atingindo-a várias vezes. Roa desaba, fazendo Verdaz pensar que ela está derrotada, enquanto começa a se afastar, mas ela se levanta novamente, e exala sua aura, surpreendendo Verdaz. Ela corre para Verdaz, que lança pellets de ferro, atingindo seu olho, mas ela suporta o golpe, acertando um soco sólido em seu rosto. Verdaz lembra que a linhagem do Rei das Feras tem a habilidade de queimar sua força vital, como um último recurso para derrubar seus inimigos. Então ele endurece seu corpo, querendo esmagar o orgulho dela. Roa o atinge com seus punhos, e sua armadura começa a quebrar. Então ele empala Roa com espinhos de ferro, mas ela continua lutando, destruindo os espinhos e enfiando seu punho através do torso dele. Roa afirma que o orgulho dos Homens-Fera é mais forte que qualquer coisa, mas ela desaba ao ficar sem energia. Verdaz a chama de tola, mas quer que seu orgulho tolo continue vivo. Então ele a cura, permitindo que ela recupere a consciência. Enquanto ele cai no chão,
Roa fica surpresa que alguém como ele esteja trabalhando para Toma. E ele revela que só está trabalhando para ele porque achou Toma interessante. Enquanto isso, Setsu troca golpes com seu oponente, que usa sua habilidade de sombra para imobilizá-lo. Ele está prestes a finalizá-lo, mas Setsu bloqueia o ataque. Setsu o empurra para trás, afirmando que ele não tem chance contra ele, mas o homem ri, dizendo que apostará sua vida na batalha. Ele ultrapassa seus limites, cobrindo-se com uma armadura de sombra, e eles continuam sua luta. Setsu salta em direção a ele, atingindo seus ombros, mas não causa dano. Enquanto ele revela que sua armadura de sombra absorve toda a energia, ele soca Setsu para longe, mas Setsu se levanta, exalando sua energia enquanto usa uma habilidade de espada, destruindo todo o equipamento de seu inimigo. O homem se recusa a desistir, avançando com sua espada quebrada, enquanto Setsu o chama de idiota, desferindo o golpe final. Toma percebe que todos os seus companheiros foram derrotados, mas sabe que estão se aproximando do final, querendo fechar as cortinas deste mundo. Levi corre para verificar Desus, que observa que todos os companheiros de Toma foram derrotados, então eles devem ter a vantagem na batalha. Mas Toma chega de repente, dizendo que as coisas terminarão da mesma maneira, não importa o que aconteça. Vemos que há uma luta, mas ambas as garotas são derrotadas. Setsu corre para encontrar seus amigos, e Toma fica com ciúmes porque ele veio por eles. Setsu acha que não adianta tentar conversar com ele, mas Toma afirma que quando ele acabar com o mundo, eles serão os únicos restantes, e terão muito tempo para conversar. Setsu avança contra ele, e os dois cruzam suas lâminas. Toma é empurrado para trás, mas transforma sua espada e a lança em Setsu, que a rebate, destruindo o telhado e causando até mesmo uma rachadura no céu. Levi não acredita em quão fortes eles são, mas Setsu pergunta a Toma se ele já terminou de se aquecer. Toma ataca com sua aura, e Setsu se defende, mas Toma aparece atrás dele, cortando com sua espada. Toma se pergunta se Setsu perdeu o jeito, mas Setsu diz para ele não ficar convencido. Setsu consegue desarmá-lo, mas ele deixa cair sua espada, surpreendendo Toma, e começa a espancá-lo com os punhos. Toma consegue empurrá-lo para trás, dizendo que ele baixou a guarda, mas decide que devem intensificar as coisas. Transformando sua espada em um canhão, ele dispara o canhão, criando um buraco na montanha. Setsu fica chocado com o poder, pensando que precisa parar Toma antes que ele dispare novamente. Ele avança contra Toma, acertando um chute, mas os dois começam a lutar no céu. Toma não consegue acertar um golpe, então transforma seu canhão em uma metralhadora giratória. Ele dispara contra Setsu, mas Setsu invoca Gluttony, que devora o ataque. Setsu ganha poder ao absorver o ataque e libera a energia de volta em Toma. Os outros amigos de Setsu chegam, e ele fica feliz que todos estão seguros, mas Toma pensa em como Setsu estava sempre com outras pessoas. Enquanto ele sempre ficava sozinho, ele libera uma quantidade tremenda de poder, e Setsu percebe que há algo estranho sobre o poder dele. Toma sacrifica sua própria força vital para romper seus limites, transformando sua arma em outra forma. Toma começa a disparar sua arma em tudo, e Setsu só pode desviar. Toma decide mirar em seus amigos, disparando canhões contra eles, e Setsu tenta absorver o ataque com sua espada, mas não é suficiente, e a energia passa, mas seus amigos conseguem sobreviver formando um escudo juntos. Setsu contra-ataca, atacando com golpes rápidos, e é o suficiente para destruir a arma de Toma. Ele avança contra Toma, desferindo um golpe final, mas enquanto Toma cai, ele pensa em seu tempo com Setsu e se recusa a perder. Ele se levanta novamente, transformando sua arma em um canhão gigante, e dispara em Setsu. Setsu tenta se proteger, mas não é suficiente, e ele é lançado longe. Ele se choca contra o chão, e Toma pensa que finalmente conseguiu vencer Setsu. Ele começa a rir como um maníaco, mas Setsu diz que ele nunca vencerá, enquanto prende Toma com magia dimensional. Toma não consegue controlar sua arma, e Setsu ativa sua habilidade final, levantando o chão ao redor de Toma. Toma entra em pânico, não querendo morrer, e lembra Setsu de como ele prometeu que o protegeria. Ele diz que tudo o que sempre quis foi ficar ao lado dele, mas acaba sendo selado na escuridão. No entanto, vemos que seu colar está quebrado, e ele recupera a consciência. Ele se pergunta por que ainda está vivo, e Setsu diz que estava apenas tentando alcançá-lo, usando sua espada apenas para consumir a maldição que o controlava, porque ele se lembrou de sua promessa de protegê-lo. Toma pensa que fez muitas coisas imperdoáveis, mas Setsu diz que agora ele tem tempo para espiar tudo. Vemos Toma preso, e ele se pergunta qual será sua punição. Setsu diz que usará todo o seu poder mágico para enviar todos os seus colegas de volta ao seu próprio mundo. Toma acha que está saindo fácil, mas Desus diz que, uma vez que ele use todo o seu poder, ele será apenas um humano normal, então não poderá causar mais problemas, e Setsu sugere que ele também vá para o outro mundo para ter um novo começo. Vemos Toma realizando o feitiço, e todos os estudantes são enviados de volta ao seu mundo. Setsu se pergunta por que Toma decidiu não ir com eles, mas Toma diz que quer espiar as coisas que fez neste mundo. Os dois seguem caminhos separados, e Setsu se prepara para uma nova aventura. Alka quer ir com ele, mas Teia diz que tem muito trabalho após a guerra.
vemos que Yui também fica para trás, e ela está determinada a seguir Setsuo onde quer que ele vá. Então, os dois partem para explorar o mundo, e estão animados para ver o que os espera, mas é aqui que o resumo do anime termina. Lembre-se de inscrever em nosso canal, ativar nossas notificações e deixar seu like. Obrigado por assistir, até a próxima.